Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre a Contra-Reforma da Igreja Católica. O que foi essa Contra-Reforma? Vamos lembrar que a Igreja Católica ela estava passando por um momento de transformação. Várias pessoas, vários membros da igreja, inclusive, estavam questionando a atuação da igreja, estavam questionando como que o clero estava se comportando. Então, alguns movimentos vão surgir, são movimentos reformistas, como Martinho Lutero, como João Calvino, até mesmo o próprio rei Henrique VIII da Inglaterra vai fazer, de certa forma, um rompimento com a igreja, um rompimento com o Papa. Então, a partir dessas reformas, desses questionamentos, a igreja vai criar uma contra-reforma, que é uma forma de barrar as ideias protestantes. Então, essa contra-reforma, ela vai surgir, como um meio para reconquistar a confiança de seus fiéis. Vamos corrigir agora as primeiras atividades complementares, que foram 2 perguntas, e depois nós vamos corrigir as páginas do livro, tá? Número 1. Quais medidas foram adotadas pela Igreja Católica para conter a difusão das ideias protestantes? Foi a Contra-Reforma. A Igreja ela vai promover essa Contra-Reforma, vai instituir a Companhia de Jesus, com os padres jesuítas, que vão vir principalmente aqui para o continente americano, para difundir a fé cristã, da Igreja Católica, vai convocar o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é uma reunião que vai participar o clero, o pessoal mais nobre do clero, para decidir os rumos da igreja. Concílio de Trento, gente, é porque é uma reunião que vai acontecer na cidade de Trento, tá? No Concílio de Trento, eles vão retomar o Santo Ofício da Inquisição. O Santo Ofício da Inquisição, gente, é a perseguição a aquelas pessoas que vão contra as ideias da igreja. 2. Calvino e Lutero eram considerados hereges pela Igreja Católica, mas não foram punidos por isso. Eles souberam utilizar as transformações sociais, políticas e econômicas para fortalecer seus respectivos movimentos religiosos. Explique detalhadamente como isso foi possível. Bom, tanto Calvino quanto Lutero, eles souberam atrair para o movimento deles a população, atrair para o lado deles os nobres, os burgueses. No caso de Martinho Lutero, a nobreza estava insatisfeita com a igreja em função da cobrança de impostos. Os camponeses também estavam insatisfeitos porque tinham que pagar o dízimo. No caso de Calvino, a burguesia estava insatisfeita com a igreja porque a igreja não pregava o lucro. Já a doutrina calvinista pregava que aqueles que tivessem sucesso econômico, que fossem ricos, eram enviados para a salvação. Eles eram predestinados à salvação. Então, tanto Calvino quanto Lutero atraíram para si grande parcela da população. Agora são as páginas do livro. Número 1. Identifique as principais críticas à Igreja Católica feitas pelos precursores da Reforma. John Wycliffe e John Hus. Precursores, gente, são aqueles que dão início, tá? John Wycliffe criticou a venda de indulgências e defendeu uma igreja nacional, em oposição ao poder universal de Roma. Ou seja, o que era o poder universal? Era o Papa que dominava tudo, Era o Papa que decidia tudo. Ele também insistiu na autoridade das Sagradas Escrituras, em oposição à opinião dos membros da igreja. Para a igreja, o sacerdote ele era intermediário entre a mensagem divina e os fiéis. Para esses reformistas, cada fiel vai ter a sua análise, vai ter o seu entendimento de acordo com as escrituras sagradas. John Hus criticou os escândalos do clero, afirmando que ninguém podia apresentar Cristo ou São Pedro se não os imitassem seus costumes.
John Hus ele foi condenado à morte, tá, gente? 2. Quais eram as causas do descontentamento da burguesia em relação à Igreja Católica? A Igreja Católica condenava os lucros obtidos pela burguesia nas suas atividades comerciais. A Igreja Católica pregava o justo preço, né? Então, os burgueses, os comerciantes, eles não poderiam enriquecer em função da sua atividade. 3. Explica o motivo das críticas feitas pela nobreza e pela monarquia de alguns países ao clero católico. Os reis e a nobreza criticavam a igreja por possuir muitas terras e cobrar altos impostos, que iam para Roma, o que contrariava os seus interesses. Contrariava o interesse dos reis e da nobreza, tá? 4. O que eram as indulgências? Qual era a opinião dos protestantes e de setores da própria Igreja Católica sobre a venda de indulgências? As indulgências eram vendidas por membros do clero em troca de dinheiro, para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados. A venda de indulgências era considerada imoral, um desvirtuamento da doutrina bíblica. De acordo com a doutrina luterana, pessoal, o perdão, né, a absolvição de seus pecados tem que vir a partir do arrependimento do fiel. O fiel ele tem que se arrepender de seus erros para poder ser absolvido. 5. Preencha o quadro a seguir com as principais características das doutrinas luterana, calvinista e católica. No quadro está escrito as doutrinas e as características. Aqui eu trouxe o calvinismo, o luteranismo e o catolicismo. Qualquer coisa depois façam a correção aí no caderno de vocês. O calvinismo, gente, tanto o calvinismo quanto o luteranismo, eles não vão admitir o culto às imagens. E eles vão adotar apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. E eles vão também propor o fim da mediação do sacerdote entre Deus e os indivíduos. Ou seja, o entendimento tem que ser a partir da leitura das escrituras sagradas, né? No calvinismo, gente, diferente do luteranismo, considerava o sucesso econômico como reflexo da predestinação do indivíduo e a miséria como uma demonstração dos males e pecados do mundo. No catolicismo, valorizava os sacerdotes como intermediários da vontade de Deus, valorizava o livre-arbítrio, o culto aos santos e à Virgem, além da supremacia do Papa, que era muito criticada. Inclusive, a igreja ela também foi muito criticada por exercer muita influência no Estado, nas decisões do Estado, no governo, tá, pessoal? 6. Comente a importância dos jesuítas na consolidação do poder católico durante o período da Contra-Reforma. Os jesuítas enfrentaram o avanço protestante difundido em diversas regiões do planeta, o catolicismo romano, principalmente por meio da educação. Quando a gente fala, gente, lá no luteranismo, no calvinismo, sobre o entendimento das escrituras sagradas, a gente tem que lembrar também que essas escrituras, elas estavam, né, em latim. E nem todo mundo tinha entendimento do latim. Eram poucas as pessoas que compreendiam o latim. Quem compreendia o latim eram o clero, aquelas pessoas que estavam dentro da igreja. Então, quando dá início a estas reformas, a igreja, a Bíblia, ela vai ser traduzida para o idioma dos países, para que as próprias pessoas tenham o entendimento do que está ali nas escrituras sagradas. 7. Leia o texto e, em seguida, responda as questões. Este texto ele está falando sobre a reforma protestante. Está falando o seguinte, gente, que inicialmente o viés desta reforma era contra a posição da igreja, era questionando e criticando algumas atitudes da igreja, mas que também teve um viés ideológico, né? Um viés religioso, que seria o entendimento das escrituras sagradas, para que as pessoas pudessem entender o que está escrito nas escrituras. Por isso que o protestantismo também teve grande aceitação da população, porque essa população começou a entender a Bíblia.
Letra A. Segundo o texto, os protestantes formam um grupo religioso unificado? Justifique sua resposta com exemplos. Não. Existem diversas vertentes protestantes, como os luteranos, os anglicanos, os puritanos e os presbiterianos. Ou seja, a reforma protestante depois, a doutrina protestante, né, depois ela se desmembrou, ela foi se fragmentando e foi dando origem a outras correntes religiosas. B. Quais são as causas comuns associadas à reforma protestante? De acordo com o autor, existe também uma causa religiosa relacionada a ela? A mais enfatizada é a corrupção moral de parte do clero católico. Existe também a recorrência ao fator religioso, atrelada à preocupação com a salvação, tomando a fé e as escrituras em lugar das coisas religiosas, como água benta e imagens de santos. Ou seja, era preciso compreender as escrituras sagradas para você realmente ser salvo. Para você, na época, eles acreditavam, né? Para você realmente ser absolvido de seus pecados. C. Identifique as transformações que ocorrem na fé cristã a partir da reforma religiosa. Com a reforma, é quebrada a unicidade católica do Ocidente em várias igrejas cristãs, bem como há mudanças na própria Igreja Católica. As guerras de religião, com seus interesses políticos e sociais, tumultuaram o quadro europeu nos séculos XVI e XVII. Em meio às atuações e disputas, outros alvos da cristianização das várias vertentes religiosas foram as populações incorporadas aos domínios coloniais modernos. Quando fala de domínios coloniais modernos, nós temos que lembrar da colonização do continente americano, tá? Número 8. Leia o texto abaixo, escrito por João Calvino no século XVI, e responda ao que se pede. Se um homem muito rico e empreendedor, pretendendo comprar uma boa fazenda, leva emprestada de um vizinho uma parte do capital, por que razão aquele que empresta não poderá tirar algum lucro do rendimento, até que haja recebido o dinheiro de volta? Letra A. Quais ideias da doutrina calvinista estão expressas neste texto? A ideia de enriquecimento, do lucro, né, gente? A defesa do empréstimo de dinheiro com a cobrança de juros, que resultaria em lucro para aquele que emprestava a quantia para outra pessoa. Letra B. Aponte os motivos que podem afirmar que o calvinismo atendeu às expectativas espirituais de comerciantes e financistas. Ao defender a cobrança de juros sobre a quantia emprestada, Calvino ia ao encontro dos interesses dos comerciantes e financistas, que antes esbarravam na condenação do lucro e dos juros pela Igreja Católica. Letra C. Observe a imagem. Esta é a imagem. Na gravura nós vemos uma balança formada por dois pratos. Em um dos pratos estão um crucifixo, a chave de São Pedro, um livro que não é a Bíblia e um monge. No outro, que é este aqui, está somente a Bíblia. De um lado da sala estão vários clérigos, incluindo altas autoridades da Igreja Católica. Do outro, há um grupo de reformadores. Ambos os grupos assistem à pesagem na balança. Observe a imagem, leia a legenda e depois responda as questões. Esta gravura é uma propaganda protestante na qual a Bíblia e os símbolos católicos são postos na balança. Observem, a Bíblia ela pesa mais, ela tem um peso maior. O que quer dizer isso? É como se a ideia que passa é que a Bíblia ela é tão importante, né? Esse peso da Bíblia, a importância que a Bíblia tem para a fé, para a religião, segundo a doutrina protestante, tá? Letra A. A balança se inclina em favor de que lado? Para o lado da Bíblia, que simboliza o lado protestante. Além dos símbolos do catolicismo, o que mais está do lado esquerdo da balança? Um diabinho que aparece pendurado no prato da balança, tentando reverter o desequilíbrio entre os dois lados.
A atitude do diabinho é similar à dos dois clérigos. Vamos voltar aqui na mensagem, na imagem, para vocês verem. Observem aqui, os dois clérigos, tá? Puxando a balança para baixo, e aqui aparece o que seria o suposto diabinho. Letra C. Na sua opinião, qual é o significado desta imagem? Ela ilustra como a Igreja Católica teria se afastado da Bíblia. Lembra que a Igreja Católica valorizava o clérigo, né, o sacerdote, né, como intermediador da fé divina, cujo resgate é realizado pelos protestantes. A divulgação da Bíblia e sua tradução do latim para línguas nacionais comuns foi o empreendimento protestante possível pela invenção da prensa tipográfica móvel por Gutenberg. Olhem aí também a importância da prensa móvel para a reforma da igreja. Então, a tipografia móvel, né, ela também foi importante para difundir os ideais protestantes. Finalizamos a nossa correção, gente. Na próxima aula nós vamos estudar sobre o absolutismo, tá? Vamos iniciar um capítulo novo. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.